Convidado. Ficamos agora com os convidados de Liliana Henriques. Assinala-se hoje o Dia Internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas, um dia instituído pela ONU na sequência do assassinato, faz hoje 9 anos, dos nossos colegas aqui da Rádio França Internacional, Ghislaine Dupont e Claude Verlon, quando efetuavam uma reportagem no norte do Mali, um caso que continua por esclarecer. Por esta ocasião, hoje, sob a égide da ONG Repórteres Sem Fronteiras, 8 procuradores de vários países lançaram um apelo para os seus colegas agirem contra a impunidade dos crimes que visam os jornalistas. De acordo com dados da Unesco, desde 2010, mais de 1000 jornalistas e seus colaboradores foram assassinados. Neste panorama, a África não é exceção. Em Moçambique, por exemplo, o MISA, uma organização que atua nomeadamente na área do direito de expressão, denunciou hoje a detenção há uma semana de um jornalista sem acusação formal em Cabo Delgado, no norte do país. Jeremias Langa, diretor desta entidade, dá conta de uma degradação da liberdade de informar no país, sobretudo desde o início dos ataques em Cabo Delgado, em 2017. Isto não era uma prática aqui em Moçambique, nos moldes em que está a acontecer agora. Tínhamos situações de intimidação, enfim, aqui e ali. As detenções que acontecer agora não era uma prática antes do início da guerra em Cabo Delgado. Portanto, estes fenómenos começaram a ser frequentes desde o início da guerra há 5 anos em Cabo Delgado. E, portanto, a regra geral tem como epicentro a província de Cabo Delgado, onde, face ao contexto, há muitas restrições ao trabalho dos jornalistas e, na regra geral, têm sido as autoridades militares ou policiais, digamos, forças de defesa e segurança em geral, que têm tido protagonismo no cerceamento do trabalho dos jornalistas. Portanto, desde que começou a guerra com os jornalistas, quer no teatro das operações, nos distritos afetados diretamente pela guerra, mas também mesmo na cidade de Pemba, a capital, os jornalistas não têm tido uma vida fácil no exercício do seu trabalho. Em termos de leis, em termos de proteção, em termos de combate à impunidade, como é que está a situação em Moçambique? Esse é que é o grande desafio, na verdade. Do ponto de vista do quadro legal, não temos muitas razões de queixa. Temos um quadro legal bom, arrisco-me a dizer isso, ao nível da Constituição e depois as leis infraconstitucionais. Temos uma lei de imprensa que foi aprovada em 1990, que é uma lei também que consagra a abertura e independência dos jornalistas, que temos uma lei do direito à informação, que foi aprovada em 2014, que consagra um conjunto de direitos aos cidadãos no geral e aos jornalistas em particular no acesso à informação, que consagra o dever dos órgãos de administração pública de ceder informação a quem a precisar, portanto, os tais princípios da transparência, princípio de máxima abertura da administração pública, mas o problema está na implementação. Na Guiné-Bissau, o ativista e jurista Fodé Mané também dá conta de uma situação difícil, ao citar nomeadamente o caso de um jornalista da rádio Pindjikiti que teve de se esconder depois de divulgar uma notícia considerada sensível. Fodé Mané evoca igualmente a situação da Rádio Capital, cujas instalações foram atacadas e os jornalistas espancados no passado mês de fevereiro. Pela situação que se vive na Guiné-Bissau, não sei se os jornalistas têm condições ou motivos para falarem da liberdade de imprensa, porque o ambiente é muito propício para a impunidade. Neste momento, temos um jornalista que está escondido porque foi ameaçado fora a sua estação da rádio, porque noticiou um facto do qual foram chamados os jornalistas para irem assistir, ligado ao tráfico de drogas. Então, narrou os fatos e responsabilizou os dirigentes do Ministério do Interior, na altura, há 2 semanas, e esses não gostaram, simplesmente, sem mandato, sem nada, mandaram ameaçá-lo. E, no mesmo período, assistimos à emissão de um despacho do inspetor-geral do Ministério da Comunicação Social a impedir a Rádio Capital FM de emitir nem de fazer experiência. A Rádio Capital foi vandalizada no dia 9 de fevereiro, em que os jornalistas foram espancados. E por causa de segurança, tiveram que mudar instalações. Quando mudaram instalações, a Autoridade Nacional Reguladora de Tecnologia, Informação e Comunicação foi fazer a vistoria e autorizou, viu que tinham condição de não desviar nada em termos técnicos. Informaram o Ministério fixou uma taxa que não tem fundamento legal. Mas mesmo assim a rádio fez esforço de tentar pagar. Depois disso, houve mesmo um despacho do inspetor-geral
que não têm essa competência de retirar direitos. Então, pode-se dizer que aqui os meios de comunicação só são permitidos às vozes que estão em sintonia com a situação, com o regime. E, para além disso, há um outro exemplo que temos. Um jornalista da televisão nacional está há mais um ano sem salário porque foi fazer a cobertura de um evento, não entrevistou o Presidente da República. Se há área onde tinha sido conseguido algum ganho, é na área da liberdade de imprensa, mas é onde, neste momento, há mais retrocesso, porque há rádios encerradas, há jornalistas suspensos, há insegurança total. Relativamente às situações em que houve jornalistas agredidos, estou a pensar nomeadamente nos jornalistas da Rádio Capital que foram espancados em fevereiro. Houve alguma investigação? Os responsáveis foram punidos? Não houve investigações. Inclusive, a própria Procuradoria-Geral da República abriu um processo com o objetivo de poder encerrar a investigação, dizendo que vai abrir processo depois, passando 6 meses, dizer que não houve elementos, então o processo vai ser arquivado automaticamente. Porque, segundo a lei, se não houver acusação definitiva dentro de 6 meses, é porque o processo deve ser arquivado. Para além disso, esses jornalistas, alguns foram espancados de forma muito grave e foram dificultados em termos de tratamento e até de saída. E a Polícia Judiciária, que é uma entidade que tenta fazer alguma coisa, que tenta investigar, que inclusive tem elementos, mas para ser dado mandado de poder ouvir certas pessoas não é possível, porque o próprio Ministério Público, os órgãos judiciais, são usados mesmo para reprimir os direitos fundamentais dos cidadãos, as liberdades. Por isso não houve nenhuma investigação, inclusive nas instalações onde a rádio funcionava, foram despejados. Mas para além disso, para além dos casos de espancamento que houve, continua a haver ameaças diárias. Ameaças não só nas redes sociais, mesmo pessoalmente. Não só ameaças verbais, mas bloqueios de salários, despedimentos apenas por um despacho de um diretor. Há uma situação que podemos dizer que os homens e as mulheres de comunicação social são verdadeiros heróis a tentarem fazer o que é possível nesta situação. Em Cabo Verde, apesar da situação ser diferente, Jeremias Furtado, o presidente da AJOC, Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, observa que tem havido algumas pressões sobre os profissionais da área. Eu acredito que a situação dos jornalistas em Cabo Verde, comparativamente com os países que nos são os vizinhos aqui na África Ocidental, podemos dizer que é boa em termos de não haver agressões a jornalistas, a assassinatos e etc. Mas eu acredito que é preciso ver para Cabo Verde com as especificidades de Cabo Verde. Recentemente estive num encontro com os meus colegas da África Ocidental e Cabo Verde foi apresentado como um exemplo de democracia, de liberdade de imprensa, mas acreditamos que as coisas podem não estar tão bem assim, porque temos tido ataques a jornalistas nas redes sociais, a descredibilização do trabalho do jornalista e recentemente tivemos 2 colegas que foram responder ao Ministério Público por terem feito um jornalismo de investigação, por ter divulgado algo que acreditamos ser do interesse público. Então eu acredito que é preciso ver para Cabo Verde com as particularidades e com os tipos de pressões que há contra jornalistas em Cabo Verde. Como é que são tratados ao nível da lei os eventuais crimes, pressões ou intimidações que possam sofrer os jornalistas em Cabo Verde? Eu acho que o legislador em Cabo Verde tem ignorado esta questão dos ataques contra jornalistas. Eu penso que é preciso reforçar. Eu penso que é preciso pensar e ver o perigo. Recentemente tivemos uma colega que foi atacada nas redes sociais porque foi associada a um determinado partido, etc, etc. Então foi duramente criticado por pessoas de um determinado partido. Então acho que é preciso haver leis que garantam esta proteção dos jornalistas, principalmente no meio digital. Ouviram Jeremias Furtado, o presidente da AJOC em Cabo Verde, o ativista e jurista guineense Fodé Mané, assim como Jeremias Langa, presidente do MISA em Moçambique.